Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, hoje a gente vai ter mais uma noite aqui do Além do Vedanta, no Clube do Dharma. Hoje a gente vai falar sobre o diálogo de Chaitanya com Ramananda Raya, que é um diálogo belíssimo que tem descrito nas biografias de Chaitanya, principalmente no Chaitanya Charitamrita. É um diálogo assim onde o tema sobre a meta da vida, ele é tratado de forma assim que Ramananda, na conversa com Chaitanya, ele mostra como que a meta da vida, ela é descrita nos Vedas, ela pode ser entendida a partir dos Vedas de vários ângulos diferentes. Mas aí Chaitanya vai conduzindo a conversa com Ramananda Raya de uma maneira muito interessante, até o ponto onde ele realmente deseja mostrar, né? O que ele quer mostrar é que a meta suprema da vida é algo muito específico e é algo que fugia ao conhecimento das pessoas e que inclusive é algo que não é descrito nos Vedas com todas as letras, né? É algo que é simplesmente subentendido nas palavras dos Vedas. Então Chaitanya, ele na conversa com o Ramananda, ele tenta explorar isso. Ele tenta força assim na conversa com o Ramananda, até o ponto em que Ramananda ele vai descrevendo qual é a meta da vida, passo a passo assim daquilo que as pessoas entendem como a meta da vida, e ele sempre vai colocando, mostrando assim como que uma meta da vida que é enxergado de certa forma como algo que é enxergado como a meta da vida, ele coloca como argumento e Chaitanya rejeita o argumento falando que tem algo superior e ele fala outra coisa que é superior e Chaitanya rejeita falando que existe algo mais e ele vai assim até chegar ao ponto máximo, que é falar sobre a relação mais íntima, mais pura de amor que uma alma pode ter com Deus, que é expresso no amor que as golpes têm por Krishna. É muito interessante assim, esse diálogo, mas hoje a gente vai falar só até o segundo argumento de Ramananda Raya com Chaitanya, né? Então, indo assim diretamente para a conversa, depois a gente viu na semana passada, e eu prometo que hoje eu vou ser bem mais breve, porque na semana passada a live foi bem extensa, foi 1 hora, mais de 1 hora e meia, assim, e hoje eu vou tentar fazer tudo em menos de 1 hora, que eu me programei. Então, a gente viu na semana passada que a conversa de Chaitanya com o Sarvabhauma Bhattacharya, na conversa com ele, Chaitanya explicou para Sarvabhauma Bhattacharya que a natureza última assim, da compreensão que existe nos Vedas, no Vedanta, ela culmina na compreensão do aspecto pessoal de Deus, no aspecto mostrando assim que a verdade suprema, a verdade absoluta, ela é dotada de atributos, ela é dotada de qualidades, ela apresenta personalidade, todos os atributos que a gente experimenta na nossa existência, esses atributos têm que estar presentes na fonte, né? Que esse é um argumento assim clássico dentro da filosofia védica, de que tudo que existe no efeito, ele tem que estar presente na causa. Então, se esse mundo, se a criação, ela é o efeito, né, da causa suprema, que é Deus, então Deus, como a causa de tudo, ele tem que possuir todas as qualidades, todos os atributos, tudo que existe nesse mundo aqui tem que estar presente nele. Então, tudo que a gente experimenta tem que existir em Deus, esse é o ponto. E Chaitanya mostra isso a partir dos Vedas. Ele citou vários trechos de textos védicos assim diferentes para mostrar para Ramananda Raya como que nos Vedas está descrito que a verdade suprema ela possui Shaktis, ela possui energias e a criação que é variada, cheia de qualidades, ela surge, ela acontece a partir dessas Shaktis, a partir dessas energias, são energias eternas, são inerentes ao Ser Supremo, né? Então, beleza. Aí fechou o diálogo com Sarvabhauma Bhattacharya, ele reconheceu Chaitanya como um avatar, como uma encarnação, né? Como uma encarnação divina, uma encarnação de Krishna. E Chaitanya revela isso para ele, né? A gente viu que Chaitanya revelou isso para ele num local isolado, mostrou para ele a sua forma de Vishnu, a sua forma de Krishna, a sua forma como o próprio Senhor Ramachandra também, mostrando que ele é a fonte de todos os avataras, né? O Senhor Chaitanya. Inclusive, tem uma canção muito bonita que um dos seguidores de Chaitanya fez, eu não lembro agora o autor, não sei se é Narottama, ele fala que Sarva Avatara Sara Shiromani Kevala Anandakanda. Ele fala que Chaitanya, ele fala Parama Karuna,
Bahidwijana Nitai Gaurachandra, né? Ele fala que Chaitanya, junto com Nityananda, que é a sua expansão, né? O seu irmão Balarama, que vem como Nityananda, eles dois, assim, eles são assim a expressão máxima da verdade suprema, e o próprio Chaitanya, ele fala Sarva Avatara, fala todos os avataras, todas as encarnações divinas, a fonte delas é Chaitanya. Chaitanya é Sarva Avatara, é a fonte de todos os avataras. E Sara Shiromani, ele é a essência de todo o conhecimento, de todas as escrituras, ele é a própria essência. E ele Kevala Ananda Kanda. E o método e o caminho que ele vem ensinar é um caminho de Ananda, Kevala Ananda Kanda. É o caminho da libertação através de Ananda, através da bem-aventurança, através do prazer supremo, através da felicidade espiritual. Então, Chaitanya, ele mostra isso para Sarvabhauma Bhattacharya, e quando ele está indo embora, porque aí Chaitanya, o que ele faz? Ele conversa com Sarvabhauma, então ele consegue ensinar para Sarvabhauma a meta última da vida, a natureza do Supremo, e Sarvabhauma como uma pessoa que era um grande influente, que ele ensinava até mesmo, mesmo ele sendo um chefe de família, ele era uma pessoa tão influente e reconhecida que ele ensinava, inclusive, a sannyasis, a pessoas renunciadas. E aí Chaitanya, vendo o poder que ele tinha assim, de influência na sociedade, então ele mostra isso para Sarvabhauma, ele faz de Sarvabhauma uma pessoa entendida sobre a verdade pessoal de Krishna, para ele poder ensinar isso para as pessoas e influenciar toda a sociedade. Foi isso que ele fez. Então Chaitanya cumpriu essa missão ali, ele partiu, ele estava em Jagannatha Puri, que é mais ou menos sudeste mais ou menos ali, né, da Índia, e ele vai partir para o sul, fazer uma viagem pelo sul. E justamente para poder propagar o conhecimento sobre Bhakti, sobre devoção a Krishna, mais no sul da Índia. Então, quando ele está partindo para o sul da Índia, Sarvabhauma Bhattacharya, ele pede para Chaitanya, fala, Chaitanya, por favor, quando você estiver indo, então, indo para o sul da Índia, por favor, se encontre com o Ramananda Raya. Ramananda Raya, agora que você me ensinou o segredo assim, do amor a Deus, né, me mostrou, revelou a verdade sobre a natureza pessoal e doce de Deus, de Krishna, agora eu entendi quem é a personalidade de Ramananda Raya, porque Sarvabhauma conhecia Ramananda Raya, mas só que Sarvabhauma, por ele antes ser muito influenciado pela filosofia impersonalista, pelo Advaita Vedanta, ele não dava muito valor para o que Ramananda Raya falava e a compreensão, né, o que Ramananda Raya tentava mostrar acerca da verdade absoluta, sobre a sua compreensão pessoal, sua compreensão personalista, de devoção. E aí, quando ele recebeu o conhecimento de Chaitanya, ele se tornou um devoto, né, de Deus, então ele reconheceu, ele conseguiu entender qual era a natureza de Sarvabhauma Bhattacharya, que era uma personalidade que realmente ele tinha pleno conhecimento da natureza transcendental do relacionamento entre as almas e Deus, nos seus diferentes aspectos. Então esse que é um conhecimento assim mais sublime e um conhecimento que está trancado, digamos assim, entre aspas, as 7 chaves nos Vedas, porque é a coisa mais pura, mais importante que tem dentro dos Vedas, assim. O Ramananda Raya dominava isso completamente e ele chegou a falar de tópicos assim, sobre esses tópicos com Sarvabhauma, mas ele não deu atenção, porque Sarvabhauma ele era muito apegado à filosofia, ao impersonalismo, à discriminação, à lógica, à renúncia. Então, aí ele entendendo isso, ele falou, por favor, dê atenção para Ramananda Raya, que ele é uma pessoa muito especial e ele entende sobre isso que você está falando. E Chaitanya, como a própria personalidade de Deus, que mora, que habita o coração de todo ser vivo, ele sabia muito bem disso, né? Então, no caminho, quando Chaitanya foi embora, partiu para o sul da Índia, em peregrinação, né? Ele também estava querendo ir buscar saber do paradeiro do irmão mais velho dele, que tinha aceitado a ordem de vida renunciada também. Ele dá essa desculpa para viajar para o sul. Então, quando ele está na sua viagem para o sul, ele vai encontrando assim com várias pessoas no meio do caminho. E toda pessoa que Chaitanya encontra, ele pede para essa pessoa ensinar o conhecimento da Bhagavad Gita para as pessoas que vivem perto dela, para a sua família, para as pessoas da sua comunidade, para ensinar a Bhagavad Gita. E assim, no caminho da viagem dele por todo o sul da Índia, o que Chaitanya faz? Chaitanya ele faz essa peregrinação a fim de justamente disseminar a filosofia da consciência de Krishna por todo o continente, ali, toda aquela área ali da região do sul da Índia, e que depois se espalha para a Índia inteira, né? Então ele vai pessoalmente, ele viaja, ele conversa com as pessoas, ele ensina a consciência de Krishna para essas pessoas.
E ensinando isso, o que Chaitanya faz? Chaitanya está criando assim, toda uma rede de pessoas que vão começar a disseminar a filosofia da consciência de Krishna e isso se espalha depois para a Índia inteira. De pessoa a pessoa ele vai fazendo isso, pessoa que formam grupos, que se expandem, que formam outros grupos e por aí vai, né? E aí então Chaitanya chega um momento que ele encontra com um Brahmana que é chamado Kurma. Ele encontra um Brahmana Kurma antes de encontrar com Ramananda Rai. E quando ele encontra esse Brahmana, que era uma pessoa devotada, era um devoto de Krishna também, quando o Chaitanya encontra com ele, ele vai, se associa com ele, eles comem junto, etc. Ele recebe ele, esse Brahmana chamado Kurma, recebe Chaitanya na sua casa, e Chaitanya, quando ele está para ir embora, esse Brahmana, né, que é uma pessoa realmente devotada, buscador da verdade também, ele pede para ir com Chaitanya, para viajar junto com Chaitanya. Ele fala, por favor, Chaitanya, me leve com você, eu quero ir com você, né? Eu não quero ficar aqui, né? Ele morava com os pais dele. Só que os pais desse Brahmana, do Kurma, eram idosos, né? E aí Chaitanya vê, assim, o desejo dele de viajar. É uma pessoa muito sincera, devotada mesmo. Ele entendia Chaitanya como realmente uma manifestação divina, como um avatar de Krishna mesmo. Mas aí Chaitanya fala, olha, não quero que você viaje, eu quero que você fique aqui e que você cuide de seus pais e você ensine para as pessoas aqui da sua região o conhecimento da Bhagavad Gita. Então, nesse momento, o Chaitanya, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que a vida espiritual, né, que a renúncia, ela não acontece necessariamente através de aspectos externos. Você não precisa abandonar um estilo de vida, você não precisa abandonar certas obrigações que você tem, certos deveres, para poder adotar externamente um estilo de vida que talvez seria mais condizente, né, teoricamente, com uma pessoa renunciada, com uma pessoa completamente entregue à vida espiritual. E ele fala, não, você vai ficar aqui e você vai cuidar dos seus pais e você vai ensinar todas as pessoas que você encontrar, você vai ensinar elas, vai falar para elas sobre a filosofia da Bhagavad Gita. Então Chaitanya, ele mostra assim, que a filosofia da Bhagavad Gita é a filosofia realmente assim popular, assim, por excelência. É o conhecimento, é o texto, né, o livro, é a escritura que traz toda a base do conhecimento espiritual e que deve ser mostrado para todo mundo. Todo mundo deve aplicar o conhecimento da Bhagavad Gita na sua vida, porque a Bhagavad Gita também ele é um texto muito prático. Ele mostra realmente por diversos ângulos como que uma pessoa, assim, na sua situação, em várias circunstâncias na sua vida, como que ela pode extrair o conhecimento ali da Bhagavad Gita para poder lidar com as dificuldades, com os problemas. Então a gente vê que a Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, Krishna ele fala sobre aspectos assim, muito variados da filosofia espiritual. Ele fala de karma, ele fala de jnana, ele fala de bhakti, de devoção. Ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre os 3 modos da natureza material, ele fala sobre renúncia, fala sobre equanimidade, ele fala sobre a natureza do Supremo, ele fala sobre a morte, ele fala sobre os semideuses, ele fala sobre a manifestação cósmica. Enfim, vários assuntos são tratados na Bhagavad Gita e trazendo isso para o campo prático, porque a Bhagavad Gita é um texto que o próprio contexto dela já descreve a que veio, né? Ela veio para mostrar como a gente utilizar o conhecimento espiritual no cumprimento do nosso dever. Como a gente pode se livrar da ignorância e da dúvida através daquele conhecimento ali e aplicar ele de forma prática. Trazer esse conhecimento profundo de forma que ele seja muito útil para o cumprimento do nosso dever e como que a gente pode fazer para que o nosso dever ele realmente tenha um significado espiritual e faça com que a gente transcenda a influência da matéria. Então, no diálogo com Krishna, com Arjuna, Krishna mostra isso na Bhagavad Gita, né? Então, Chaitanya fala isso para o Brahmana Kurma. Então, você ensina o conhecimento da Bhagavad Gita para todo mundo que você conhece. Então, esse é o seu serviço, o serviço que eu te dou. E esse é um conceito, o conceito que é chamado, né, que quando Krishna, como o próprio Senhor, ele te dá o serviço, ele te fornece aquilo que você deve fazer, como você deve colaborar com o propósito divino da existência, como você deve colaborar com os planos de Deus, né, como que você participa do propósito da existência de forma consciente e deliberada. E então isso é chamado de Prabhu Datta Seva, o serviço que ele te dá e o local que ele deu também para ele. Falou, não, você vai fazer isso aqui na sua cidade, você não vai embora, fique aqui, faça isso aqui. É chamado de Prabhu Datta Desha, é o local onde você vai aplicar aquele serviço, aquela função
que o próprio Ser Supremo, o próprio Deus te deu, e vai ser onde aquele serviço que você vai prestar para ele vai ter a maior aplicabilidade, vai ser mais eficaz, você realmente vai conseguir fazer com que ele cumpra o seu propósito. Então, Prabhu Data Seva e Prabhu Data deixa. E aí Chaitanya vai embora, e aí aliás, antes dele ir embora, ele encontra uma outra pessoa, um outro Brahmana, que era chamado Vasudeva. E esse Brahmana, ele era assim, uma pessoa também muito espiritualizada, uma pessoa devotada, e ele tinha lepra, ele era leproso. E apesar dele ser leproso, ele era leproso, mas só que ele tinha uma característica muito interessante, que ele era muito misericordioso. Só que ele era assim, de uma forma surreal. Ele tinha lepra, tinha um monte de ferida, e as feridas de lepra às vezes pousa a mosca, né? E a mosca põe seus ovinhos, aí dá verme, aí começa o verme crescer ali nas feridas, sair nas feridas e ficar comendo a carne ali, etc. E ele tinha isso, ele tinha lepra e tinha uns vermezinhos que ficavam comendo ali a carne dele, né? Na lepra ali. E ele era tão, sim, tão renunciado, tão misericordioso, e que quando o verme estava assim, ele olhava que o verme caía da ferida dele no chão, ele olhava para aquele verme assim, pegava o verme de volta e colocava, tipo assim, na ferida dele de novo, para aquele verme não poder perder a subsistência dele, porque já que o verme está ali, naquela lepra, naquela ferida dele, tem um propósito para ele estar ali. Se aquilo ali é alimento dele, então tem que comer. Então não negava o alimento para o próprio verme. Ele sabia que ele não ia morrer por causa daquilo ali também, não ia fazer muita diferença. E ele colocava o verme de volta naquela ferida ali, como se ele estivesse realmente fazendo uma caridade, sendo obrigação dele, como ele tem aquele verme que é um dependente dele, dependente da comida do corpo dele, ele pegava aquele verme e não negava para ele o que aquele verme precisava para sobreviver, de tão transcendental que ele era, né? Então, esse Brahmana, o Brahmana Vasudeva, ele encontra com Chaitanya, e Chaitanya, quando encontra ele fica assim, muito envergonhado, né, por ele ter lepra e tal, ser uma pessoa assim, sempre está contaminado, né, que a gente fala, está ali cheio de sujeira, de impurezas, assim, de coisas que saem assim, das feridas, da lepra, né, nossos próprios vermes. E aí o Chaitanya, como uma pessoa, assim, como um sannyasi, uma pessoa assim, que está na mais alta consideração dentro do sistema de Varnashrama, ele, teoricamente, era uma pessoa que não ia tocar nele, né? Por uma pessoa assim, não se sujar, não se contaminar, né? Como se diz, né? Com as impurezas que saem dessas feridas. E aí, só que a Chaitanya vê a natureza desse Brahmana tão compassiva, tão realmente devotada, ele pega e dá um abraço nesse Brahmana, e quando ele dá um abraço nesse Brahmana, esse Brahmana se cura da lepra, né? Então, o Chaitanya, ele também realizou curas, né? Muito interessante isso, porque a gente vê que no cristianismo tem essa coisa dos milagres, né? Como que Jesus, ele curou, né? Curou o cego, curou aquele que era coxo, curou também o leproso, etc. E Chaitanya também fez isso, né? Chaitanya abraçou o Brahmana e aí curou a lepra dele. E aí ele também não acredita, na hora que ele vê que Chaitanya fez isso, fala, cara, tipo assim, como assim, né? Como que você me abraçou, né? Aí ele começa a entender, ele recebe realmente as bênçãos, recebe a Shakti, a misericórdia de Chaitanya, através do abraço, e aí ele entende realmente quem é Chaitanya, de fato, assim, ele fica estupefato, ele realmente agradece Chaitanya, presta orações, reverências, etc. E Chaitanya fala a mesma coisa com ele, olha, agora você vai e também ensina Bhagavad Gita para as pessoas, né? E Chaitanya vai fazendo isso até ele se encontrar com Ramananda Raya. Então aí Chaitanya vai embora, né? Então vamos lá, vamos encontrar com Ramananda Raya pra gente não ficar aqui até 9 horas da noite de novo, 9h30. E aí Chaitanya então vai embora, e aí ele se encontra com Ramananda Raya. Ele vai embora, e aí chega no momento que ele se depara com o rio Godavari. Esse rio é um rio sagrado, que inclusive tem alguns mantras que a gente recita quando a gente vai fazer o serviço, prestar serviço para as deidades no altar, fazer rituais sagrados, fazer cerimônias sagradas. A gente faz tipo são mantras, né, de invocação dos rios sagrados. E um dos rios sagrados que a gente invoca nas cerimônias, os rituais que a gente faz, é o rio Godavari. E aí esse rio Godavari, então, esse rio sagrado, Chaitanya chega nesse rio, ele mergulha nesse rio, vai até a outra margem ali, se banha. Aí quando ele está se banhando, chega Ramananda Raya. E aí quando o Ramananda Raya chega ali, carregado num palanquim e tal, pelos servos dele, assim, aí Chaitanya já saca se foi esse aí, é o Ramananda. Ramananda chegou para tomar o banho dele. E aí Ramananda Raya está lá, aí Chaitanya chega perto dele e pergunta, olha, por acaso você é o Ramananda Raya? Aí o Ramananda fala, sou.
Por quê? Ah, porque eu tava lá em Jagannath Puri e eu conheci o Sarvabhauma Bhattacharya. Fiquei muito amigo dele. E o Sarvabhauma me falou que era para eu te encontrar, né? Aí ele começou, ele deu uma glorificada assim no Ramananda Raya, né? Porque o Sarvabhauma Bhattacharya falou dele, falou, ah, o Sarvabhauma insistiu, pediu para eu te encontrar, etc. E aí quando o Ramananda Raya vê Chaitanya, assim, Chaitanya como um sannyasi, e o Ramananda Raya, ele dentro da sociedade ele era considerado um tipo um Shudra, assim, né? Tem um termo diferente que é usado para as pessoas assim que não são totalmente enquadradas dentro dos Varnas de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, mas ele é tipo Shudra, assim. Só que ele prestava um serviço muito elevado para o governo. Nessa época, se não me falha a memória, ele era governador. E ele prestava esse serviço de governador para um rei chamado Rei Prataparuda. O Rei Prataparuda, ele era um devoto de Krishna também, ele é bem devotado a Krishna. E aí ele se encontra com o Ramananda Raya, então ele fala que ele é o Ramananda Raya, Chaitanya então vai, tipo assim, ele dá um abraço no Ramananda Raya, fala, ah, você é o Ramananda Raya, né? Aí o Ramananda glorifica Chaitanya, vê assim Chaitanya, né? Glorifica quando ele vê Chaitanya, assim, vê que personalidade que é aquela, ele fica espantado, né, com o brilho de Chaitanya, com a Shakti, com o poder de Chaitanya, assim, só de estar perto dele. Mas aí Chaitanya dá um abraço em Ramananda Raya. Quando ele dá um abraço em Ramananda Raya, os dois caem no chão, assim, em êxtase espiritual. Aí entra aquele aspecto místico da filosofia, aquele aspecto místico da tradição. Porque Chaitanya, ele é a encarnação única, assim, de Irada e Krishna, o próprio Ser Supremo e a própria personificação de todas as suas Shaktis, de todos os seus poderes e energias, que é Radharani. Então, os dois combinados se encarnam, né, como Chaitanya Mahaprabhu. E Ramananda Raya, quem ele é? Ramananda Raya, ele é a encarnação de Arjuna, que é o mesmo Arjuna da Bhagavad Gita. Ele é a encarnação de Arjunia, que é a forma feminina, é uma golpe, né, que existe no mundo espiritual. E de uma outra golpe que é chamada Vishaka, que é uma amiga de Radharani. Então ele é a encarnação desses três juntos, não me pergunte como. Né? Então ele encarna essas três personalidades juntos, assim como Chaitanya é a encarnação de Radha e Krishna. E Vishaka, ela é a melhor amiga de Radharani. A Lalita e Vishaka, né, são as duas melhores amigas, duas Sakyas, né, as amigas. Duas amigas assim, bem íntimas de Radharani. Então, quando o Ramananda Raya, que é a própria encarnação de Vishaka, ela encontra com Chaitanya, que é a encarnação de Radha também, quando eles se encontram, acontece assim, uma explosão de êxtase, porque são essas duas personalidades assim, que no mundo espiritual tem uma relação íntima assim, de amor, assim, da mais pura possível, da mais profunda, porque Lalita e Vishaka são as duas amigas de Radharani, assim, mais íntimas. São elas assim, que comandam, são as chefes, assim, digamos, né? Principalmente Lalita, né? Que é a chefe maior assim, das outras amigas, que coordena, que administra os passatempos, que vê o que pode fazer, o que não pode. Ela que dá uma... Como é que fala? Faz a seleção assim, de quem vai... Se Krishna vem e Radharani não quer ver Krishna, e Krishna chega para ver Radharani porque Krishna fez alguma coisa que Radharani não gostou, então é Lalita que vai falar, não, você não vai ver, a gente não quer saber de você, Radharani não quer saber de você, por que você fica fazendo essas coisas com ela, você faz ela sofrer, não, sai daqui, você não pode. Se você quiser ver Radharani, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Aí Krishna vai lá e faz isso, isso, isso para ver Radharani. Não, mas não tá bom ainda. Você tem que fazer mais coisas. Você tem que fazer isso e isso também, porque ela tá sofrendo, ela não quer te ver, então não dá. Você tem que fazer mais isso. Faz essa outra coisa também que eu vou deixar você ver ela. Então Lalita, ela é mais brava, assim, né? Ela guarda, assim, ela defende Radharani. Vishaka, ela é mais apaziguadora. Vishaka tem uma natureza mais passiva. E aí, então, ela também é do círculo mais íntimo das amigas de Radharani, Lalita e Vishaka, são as duas principais, assim. Então, Ramananda Raya, como encarnação de Vishaka, ela encontra com Radharani, né, que é encarnado assim como Chaitanya, né? Então eles entram em êxtase, assim, a consciência deles, a consciência espiritual, né, a natureza do amor e do humor espiritual arrebata a matéria, arrebata assim, os corpos deles, assim, eles são tomados por isso, eles caem assim, no chão. E assim, nessa hora, eles manifestam assim, toda essa emoção, essa dinâmica, né, dessas emoções espirituais. E aí, quando o Ramananda Raya, ele saca, assim, ele vê
que Chaitanya, na verdade, não é uma personalidade ordinária, porque ele vê isso através do comportamento de Chaitanya e através da natureza, da expressão, assim, da natureza corpórea de Chaitanya. Ele vê, assim, ele analisa os traços corpóreos de Chaitanya, que existe uma ciência nos Vedas, onde através da análise dos traços corpóreos de uma pessoa você entende a natureza dela. Inclusive existem detalhes sobre como você entender se uma pessoa é um Mahapurusha, ou seja, uma pessoa é uma grande personalidade, se ela é uma encarnação divina, através dos traços corpóreos dessa pessoa, através das marcas, das dimensões do corpo. E Ramananda Rai, como uma pessoa muito erudita, muito sábia, ele tinha conhecimento dessas técnicas, né? Ele tinha acesso a esse conhecimento, ele sabia disso. Então ele vê esses traços no corpo de Chaitanya e ele fala, caraca, esse aqui não é uma pessoa comum, não. Esse aqui só pode ser uma encarnação divina, pode ser um avatar, pode ser um Mahapurusha, esse aqui. Porque não tem condição. Por quê? Primeiro porque ele abraça Ramananda Rai, que era um Shudra, e na época existia já o sistema de castas que discriminava, e um sannyasi, ele jamais ia ter um contato tão íntimo assim com o Shudra. No máximo que ele ia fazer era instruir uma pessoa, que era uma pessoa, um Shudra, assim, que era um trabalhador, que estava muito envolvido com afazeres materiais, com responsabilidades materiais, tinha que lidar com coisas assim muito ligadas à matéria, né? Administrar a matéria. Então, geralmente, não ia ter um relacionamento muito íntimo com as pessoas, muito menos abraçar elas. Mas Chaitanya vai e transcende tudo isso, ele mostra que a natureza do comportamento dele está além de qualquer expressão social, de qualquer regra e regulação social, e que realmente o que interessa para ele é a natureza da consciência pura da entidade viva. Ele está ali, então, para poder reviver isso, para mostrar isso para as pessoas. E ele mostra como que a condição do próprio Ramananda Rai também é uma condição especial pelo fato de ele abraçar e os dois entrarem num estado de consciência assim, muito elevado, de êxtase espiritual mesmo. Mas aí, passado isso, Ramananda Rai glorifica Chaitanya e Chaitanya pede para Ramananda Rai fala assim, olha, né, eu sei o que Sarvabhauma me falou de você, então, por favor, fale um verso dos Vedas onde seja descrita a meta última da vida. E aí, só que antes dele responder isso, dele pedir para Ramananda Rai falar isso, ele pede para eles irem para um local afastado, um local que fosse mais reservado para eles poderem conversar. E isso é um ponto muito interessante porque isso demonstra assim, o cuidado que Chaitanya tem na hora de falar conhecimento espiritual. Porque o que eles estavam prestes a discutir ali não era um conhecimento de senso comum, não era algo tão... Não era um tipo assim de filosofia, eles não iam tratar de conceitos filosóficos assim sobre a verdade. Eles iam começar a tratar de aspectos íntimos sobre a verdade absoluta que não eram muito de domínio público. Era algo assim muito especial que, inclusive, nas próprias letras dos Vedas, isso não é descrito, não está lá descrito de forma aberta. Então, é um ponto muito importante porque quando Chaitanya, depois que Chaitanya sai do planeta e aí os seus discípulos, os seus seguidores, eles seguem com o movimento dele para as próximas gerações, vai existir um período de tempo ali, mais ou menos vai ficar um século, onde a filosofia que Chaitanya veio trazer, a Bhakti Yoga, de forma mais elevada e pura, ela fica praticamente extinta da sociedade, ela some. Ela fica ali restrita àqueles devotos que têm a sua prática mais individual, se preocupando mais com sua própria autorrealização. São chamados os Bhajananandis, pessoas muito dedicadas a seu autoaprimoramento espiritual. E a gente vê que junto com esse fenômeno existe outro fenômeno que é o fenômeno assim, das seitas assim, chamadas as Apas Sampradayas, né? Que são aquelas tradições, são aquelas seitas que são criadas baseadas no conhecimento que Chaitanya trouxe, mas as pessoas criaram uma série esses grupos criaram uma série de deturpações, de desvios na filosofia e interpretações onde certos aspectos da filosofia, do conhecimento, da prática eram tomadas de forma muito barata, de forma errada, de forma contraditória. E certos grupos, como os grupos dos Prakrita Sarradias, que eram grupos assim, que levavam o conhecimento mais profundo, que era o conhecimento sobre a relação de amor íntimo entre Krishna e as gopis, de forma muito barata. E eles tentavam expressar, mostrar isso de uma forma muito
muito aberta para a sociedade, tentando mostrar, assim, mostrando como isso era uma coisa tão muito acessível e que isso devia ser buscado por todo mundo, assim, como uma coisa mais importante e de uma forma muito direta. E o que acabou acontecendo? Acabou que esse conhecimento que era o mais profundo, mais secreto e mais puro, ele começou a ser deturpado e começou a ser visto como uma coisa muito simples, muito fácil, muito pueril. Então, toda a prática, toda a pureza que uma pessoa desenvolve, a consciência adequada que a pessoa desenvolve através de uma prática séria, através da adoção de princípios de vida, éticos, morais, de pureza, através da rendição dos seus sentimentos, da sua inteligência ao conhecimento espiritual, ao mestre espiritual, tudo isso foi sendo diluído a partir dessa prática que foi sendo tomada de maneira muito artificial. E as pessoas na sociedade que estavam preocupadas com o conhecimento espiritual começaram a ver que esse conhecimento, que a prática dessas pessoas, os Prakritis Sahajiyas, era uma prática que era entendida por eles como imoral, porque eles tomavam os passatempos de Krishna com as golpes de forma muito barata e acabavam mostrando isso. Eles acabavam ensinando para as pessoas que aquilo ali era possível de ser executado por pessoas comuns e que qualquer pessoa podia dançar a dança da raça com outras pessoas, né? Ou seja, chegava lá um homem com um monte de menina e dançava a dança da raça como se fosse Krishna e como se as mocinhas fossem as golpes, né? E aí as pessoas entenderam assim, pô, esses aí não estão levando a vida espiritual a sério, eles estão querendo desfrutar dos sentidos, né? E as pessoas assim mais ligadas, mais antenadas, pessoas mais filosóficas e preocupadas com o conhecimento espiritual mais relevante, mais realmente assim sóbrio, eles entenderam que as pessoas realmente eram desviantes e começaram também entenderam que eram eles que advogavam o Vaishnavismo. E o Vaishnavismo começou a ser visto então como uma coisa muito deturpada, como uma coisa até que levava para o lado da perversão sexual e de outras coisas afins, né? E aí o Vaishnavismo ele foi deixado de lado, foi deixado de descrédito por um século praticamente, ele ficou desaparecido e um dos motivos foi esse. Foi que o conhecimento espiritual mais profundo, mais puro, começou a ser visto, então começou a ser propagado de uma maneira muito deturpada. Então isso levou a sociedade a enxergar então o conhecimento que Chaitanya trouxe de uma forma muito desfavorável e começaram a rejeitar esse conhecimento, colocar eles como algo marginal, como algo que realmente não era sério, pessoas que não eram sérias, pessoas que não eram comprometidas. Então, quando Chaitanya vai conversar com o Ramanandaraya, o que ele faz? Então, peraí, vamos para um lugar reservado, porque agora a gente vai tratar de tópicos que estão além do senso comum, que as pessoas não entendem. Para entender isso aqui, as pessoas têm que ter uma vida de preparação, a não ser que seja uma pessoa que já traga uma bagagem, né, de vidas anteriores, onde ela já cultivou a devoção, cultivou a vida espiritual de maneira tão intensa que nessa vida ela já vem com uma consciência muito elevada, já pronta, basicamente pronta, para entender esses assuntos. Mas fora isso, esse é um assunto que não deve ser discutido no meio social, não deve ser discutido abertamente. Então a gente vê isso através do exemplo do nosso próprio mestre espiritual, Srila Prabhupada. Ele nunca falava em público sobre raça, sobre os relacionamentos íntimos de Krishna com as golpes. Ele nunca falava disso porque ele sabia que se ele começasse a falar desse assunto, que é o assunto mais doce, que é o assunto mais elevado, assim, realmente, mais puro, que é o aspecto supremo da verdade absoluta, o aspecto supremo de Krishna, que é a sua relação com as golpes, ele sabia que se ele começasse a falar disso abertamente, as pessoas não iam entender porque as pessoas não estavam preparadas, não tinham condição moral, não tinham condição intelectual, não tinham condição mental, emocional e nem de a compreensão mais básica das verdades filosóficas para poder sustentar o entendimento deles. Então a gente vê que quando o Prabhupada falava para o público abertamente, o que o Prabhupada falava? Falava de tátua. Ele falava de filosofia, ele não falava de lila, que são os passatempos, são as histórias de Krishna, assim. Claro que algumas histórias ele falava, as histórias assim, que não comprometeria, digamos assim, o entendimento, né, do ponto, né, do ensinamento por trás daquela história. Mas aspectos mais íntimos das histórias de Krishna, que realmente assim, podem gerar uma má compreensão e levar a destruição, assim, levar realmente assim, a deturpação da filosofia. Então, Prabhupada ele nunca fazia isso, ele nunca falava disso abertamente. Então, a gente vê que nos próprios comentários que ele faz nos livros
ele falava, você vê que nas próprias palestras que ele fazia, assim, das mais variadas, nas entrevistas, ele nunca tratava desses pontos. A gente vê que não tem registrado Prabhupada em entrevistas, em cartas, assim, ele falando disso abertamente com seus discípulos, com as pessoas. Se ele falava disso, ele falava de uma forma muito íntima, muito privada, com certas pessoas apenas. Pessoas que ele sabia que seriam capazes de compreender. De outra forma, ele nunca tratava disso. Inclusive, tem até eu vi uma aula do Bhagavan, que ele deu outro dia, e o Bhagavan falou que ele estava assim, lendo, preparando uma aula sobre Krishna para falar, se não me falha a memória, foi no Jamastami, no dia do aparecimento de Krishna, do aniversário de Krishna, e ele estava buscando alguma coisa, alguma referência sobre aulas de Prabhupada, ele se deparou com um trecho de uma aula onde o Prabhupada falava assim que ele ia falar sobre filosofia, mas tinha muita gente que queria ouvir sobre as histórias de Krishna, as historinhas de Krishna, as lilas, os passatempos. E ele falou, olha, as pessoas assim que estão muito interessadas nos passatempos, muito interessadas nas lilas, assim, muito mesmo, ao ponto de até deixar um pouco de lado a filosofia, ele falava, essas pessoas, elas não estão interessadas em conhecer Krishna, elas estão interessadas em historinhas, porque conhecer Krishna significa conhecer a filosofia, conhecer as verdades sobre a natureza de Krishna. Então a gente vê que o Prabhupada, como a referência maior que a gente tem, ele sempre ensinava filosofia. A gente vê que todos os grandes mestres, os sábios, eles sempre estão falando sobre a filosofia também, para a massa em geral de pessoas, para a população. Porque a coisa assim, a base, o princípio de tudo é a gente entender, é fundamentar a nossa fé, a nossa crença, a nossa compreensão de uma maneira filosófica, de uma maneira madura filosoficamente, até cientificamente, para poder a gente praticar, ter uma prática que ela é sustentada não simplesmente por emoções, mas sim por conceitos filosóficos assim, objetivos, por conceitos racionais sobre a verdade absoluta, fazer com que a gente entenda como que essa verdade absoluta, ela é uma verdade absoluta que está presente em tudo, como que a gente pode entender que tudo na existência se relaciona com a verdade absoluta e como que as manifestações na nossa existência material, na nossa vida, elas estão relacionadas com a verdade suprema, como que ele está por trás de tudo, como que ele está controlando, como que ele está permeando tudo, como que toda a nossa existência e tudo que a gente faz vai adquirir o seu real valor quando a gente colocar isso diretamente relacionado com a meta, que é estar contribuindo com o propósito supremo. Então a gente vê que nos textos, nos livros, sempre leva a gente para esse entendimento filosófico, a gente ter essa base, para quando a gente tiver as nossas experiências mais íntimas, experiências espirituais, a gente ter isso sustentado por essa base filosófica profunda e não nos enganarmos, ou aí também a gente não enganar as pessoas, talvez falando coisas que vão levar as pessoas a crerem, a acreditarem que é muito simples atingir essa meta mais elevada, essa meta mais sublime, uma relação íntima com Krishna. Então, primeiro de tudo é filosofia profunda, é entender o tattva, é entender a verdade, entender os fundamentos, os vários aspectos da verdade, os vários aspectos assim, de compreensão que trazem para a gente assim, a verdade na nossa vida, a verdade de Krishna, né? Então isso é a coisa mais importante no primeiro momento. E depois, a lila, isso aí a gente vai começando a apreciar de uma forma apropriada através da nossa maturidade espiritual, da maturidade filosófica, do nosso comprometimento, da nossa sinceridade. Aí sim a gente vai poder experimentar, ter sentimentos realmente espirituais. Quando a gente estiver comprometido, a gente tiver princípios, seguindo princípios de vida, de pureza, quando a gente estiver nos libertando dos nossos condicionamentos, dos nossos vícios, etc., através de um processo sério, de uma rendição séria, né? Então a gente vê isso, né? Que Chaitanya então leva Sarvabhauma Bhattacharya para o canto, né? Leva para ele para um lugar privado para poder tratar de um tema que é muito elevado. Então com isso aí ele já mostra, ó, o que a gente vai falar agora não é algo, a gente vai chegar num ponto que não é todo mundo que compreende isso, né? Então vamos caminhando, vamos chegando até lá, né? E aí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Beleza. Então, quando Chaitanya pede para Sarvabhauma Bhattacharya falar, citar um verso, né, dos Vedas que comprove, né, qual é a meta da vida, então Chaitanya naturalmente ele está falando isso. Por que ele pede para ele citar um verso?
Porque ele não pede para Sarvabhauma falar da boca para fora. Ele pede para mostrar como que o conhecimento, que é o conhecimento revelado, que é o conhecimento que todas as tradições do yoga, que toda a filosofia espiritual, né, védica, que todos os grupos aceitam como a referência, como algo que é sagrado e puro, como que a meta da vida está descrito nesse conhecimento, que é um conhecimento comum, que todo mundo aceita. Então Chaitanya quer mostrar para todo mundo que através daquilo ali que todo mundo tem como referência, ele quer mostrar qual é a coisa mais elevada que tem ali dentro. Então isso que Chaitanya vem fazer. Então, aí quando ele pede para Ramananda Raya falar, citar um verso, então ele pede essa referência, Ramananda Raya vai e cita um verso do Vishnu Purana, onde se fala que seguir Varnashrama Dharma e a gente seguir o nosso Dharma dentro da sociedade, dentro da nossa posição, né, do Dharma social, e a gente pode fazer disso a adoração ao Supremo, e adorar a Deus, adorar o Supremo, assim, através da nossa posição social. E isso é um ponto muito, muito interessante. Aí é agora que começa realmente assim, os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya, né? O verso que ele fala exatamente isso, né? Sobre adorar a Deus por meio do Varnashrama. Então, o que é o Varnashrama? O Varnashrama Dharma, na Bhagavad Gita, Krishna ele fala, né, para Arjuna, Chaturvarnya Maya Shristam. Ele fala que eu criei esse sistema social que é o Chaturvarnya. Ele fala que são os Varnas, né, que é essa divisão de 4, Chatur, né, que é a divisão quádrupla, que são os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras. Ele fala, essa divisão quádrupla foi criada por mim. Então, isso aí não é algo ordinário, não foi uma pessoa, um ser humano que criou essa divisão social, não fui eu que criei. Aí por que eu criei ele? E qual é a base, né, que eu tive para criar isso, né? Aí ele fala, Guna Karma Vibhaga Shaha, que a bagagem que todo mundo traz do seu karma, né, do trabalho que todo mundo vai exercer na sociedade, ele é baseado no guna, na qualidade, nos modos da natureza que estão influenciando ele. Então todo mundo vai ter uma propensão, né, vai ter uma natureza, vai ter tendências, vai ter tendências a agir de certa forma nesse mundo. E essas tendências, elas são formatadas pela influência dos modos da natureza. Então, dependendo da influência maior ou menor de um dos modos da natureza, a gente recebe uma série de tendências, né, com as quais a gente lida e a gente enxerga o mundo, com as quais a gente interage com o mundo, com as quais a gente compreende o mundo. Então, toda essa influência dos 3 modos da natureza, da bondade, da paixão e da ignorância, é isso que vai ditar a nossa forma de se relacionar com o mundo, como a gente vai perceber, a gente vai sentir o mundo. Então, esses 3 modos, são eles que constroem assim, a nossa inteligência nesse mundo, né? Nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a forma como a gente vai perceber o nosso próprio corpo. Tudo isso é uma construção da interação dos 3 modos da natureza material, que respondem à forma como a gente interagiu com o mundo segundo a influência deles anterior. Então a gente vai acumulando bagagens assim de ações que a gente teve em algum momento e isso vai se desdobrando como reações na nossa vida. E quando a gente adquire um próximo corpo, na Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, no momento da morte, a super-alma, ela acompanha a alma, né, para o seu próximo corpo, e a super-alma, como aquele que está controlando tudo, né, ou está testemunhando, outorgando, ela fornece para essa alma um novo tipo de corpo, e ao redor dessa alma, o que acontece? Ele ganha um conjunto de sentidos que se agrupam ao redor daquela mente ali, que ele ganha também. E ele fala, então é formatado toda a existência de uma pessoa com base nos seus atos anteriores, e de acordo com a interação que ele teve com esses modos. E aí Krishna fala que o Varnashrama, a construção da sociedade, ela é baseada justamente nisso. É de uma forma natural. As tendências, a natureza que uma pessoa tem é justamente a forma com a qual ela interagiu com o mundo, interagiu como ela respondeu a vários aspectos da existência, que está formatando a novo corpo dela, a nova natureza dela, a forma como ele vai ter para interagir com essa existência nessa nova vida dela. Então, assim, o trabalho que ela vai exercer na sociedade, ou a função que ela vai ter,
como ela vai contribuir com o corpo social, vai ser com base nessa influência. E é dividida em 4, então, de acordo com a influência do modo da bondade, paixão ou ignorância. Então, o Varnashrama, o que acontece? Ele possui uma hierarquia com base nos modos da natureza, porque os modos da natureza, existe um que é superior ao outro. Na Bhagavad Gita, Krishna explica isso. Ele fala que o modo da bondade ele é superior ao modo da paixão. E o modo da paixão ele é superior ao modo da ignorância. Então, uma pessoa que ela é mais influenciada pelo modo da bondade, ele naturalmente ele vai ter a tendência a exercer a função que é designada por Krishna, chamado de Brahmana. Ele vai ser uma pessoa que vai ser o cabeça da sociedade. E qual que é a função do Varnashrama? O Varnashrama, a ideia da criação da sociedade baseada nessa divisão quádrupla, com base na influência que uma pessoa recebe dos modos da natureza, é fazer com que a sociedade ela seja formatada de tal forma que a proteção seja a base da sociedade. Então, o que acontece? O Brahmana, que é a pessoa que tem a influência maior de Sattva Guna, da bondade, essa pessoa, como que ela protege a sociedade? A função dela na sociedade. E outro ponto, desculpa, é que o Varnashrama, qual que é a ideia do Varnashrama também? É fazer com que todo mundo seja guiado por valores superiores. Então, o cabeça da sociedade, digamos assim, a pessoa teoricamente mais elevada, segundo os modos da natureza material, é o Brahmana. Então, o Brahmana, sendo a pessoa mais elevada, porque ele está influenciada pelo modo da bondade, é a pessoa que tem mais condições de transmitir conhecimento. Por quê? Porque o modo da bondade significa equanimidade. Então, é uma pessoa que ele age com base nessa equanimidade. Então, para a pessoa transmitir conhecimento, ele tem que ter equanimidade, porque senão o julgamento, a forma como ele vai transmitir o conhecimento pode acabar favorecendo certos tipos de pessoas, uma pessoa que ele se identifica mais, uma pessoa que ele se identifica menos. Então, o Brahmana, ele tem que ser equânime. Um Brahmana é uma pessoa que é formador de opinião na sociedade, que são os cabeças da sociedade, são os professores, são os religiosos, são os sacerdotes. Essas pessoas, o comprometimento delas tem que ser com a verdade, tem que ser objetiva, não pode ter preferências. Então, o Brahmana ele tem que ser independente, ele não pode ter rabo preso, digamos assim, com líderes. Então, a forma dele lidar com a sociedade é através do ensino. Ele tem que ser uma pessoa abnegada, ele tem que ter uma série de qualidades, tem que ser portador de conhecimento, tem que ser uma pessoa limpa, uma pessoa austera, uma pessoa dedicada à prática espiritual, dedicada à prática da renúncia do seu próprio ego, para poder ter a moral, para poder ter o caráter de ensinar para as pessoas através do próprio exemplo dele. Então, o Brahmana ele é considerado assim, a parte mais elevada da sociedade com base nos modos da natureza, né? Com base na sua função social, né? Então, o modo da bondade sendo superior, ele promove isso, promove conhecimento, iluminação. E o Brahmana, como que ele protege a sociedade? Ele protege a sociedade dando justamente conhecimento. Então, ele dá conhecimento para os líderes, para os governantes, para que esses governantes justamente eles não explorem as pessoas, para que eles não abusem do poder deles. Então, o Brahmana ele tem essa função de estar sempre iluminando as outras pessoas, principalmente os líderes, porque os líderes eles vão estar lidando diretamente com o resto da população. Toda a população ela vai estar dependendo do serviço que esse líder vai estar prestando para eles. E qual é o serviço do líder? O líder ele tem a função de proteger todos os cidadãos que estão ali sob a sua jurisdição. Assim, a gente falando de um rei, por exemplo, na jurisdição de um reino, né? De um governador, todo mundo que está no seu estado, de um presidente, todo mundo que está no seu país. Então, o líder de Estado ele tem essa função, segundo os Vedas, de proteger todos os seres vivos, não só os seres humanos, mas como os animais e os vegetais. Então, o que esse líder faz? Esse líder tem a função de fazer com que as leis que são construídas com a ajuda dos brahmanas, que entendem a natureza mais profunda da verdade, fazer com que essas leis elas sejam válidas e protejam todas as classes da sociedade, todas as pessoas, e todos os seres vivos, inclusive proteger a natureza, proteger os animais, também de serem explorados pela própria ação dos outros membros do seu reino, dos seus outros súditos, né, os súditos humanos, né, que podem acabar explorando muito os outros seres vivos, como os vegetais e os animais, como a gente vê hoje em dia, né, a natureza, os animais.
E aí, como que os governantes, então, eles vão proteger? Eles vão proteger, estão criando leis, dando facilidades para fazer certas coisas, dando proteção. Como que depois do Kshatriya, que são os governantes, a próxima classe seriam os Vaixyas. Os governantes, eles são muito influenciados por Rajas, pelo modo da paixão. O modo da paixão, então, significa heroísmo, significa que uma pessoa ela vai lidar com a honra, com a palavra, a pessoa de ação, a pessoa que vai liderar, a pessoa que vai governar, a pessoa que vai batalhar, a pessoa que vai proteger. Então, está muito relacionado com essa coisa da ação, da proteção. Ele está sempre fazendo um movimento para poder administrar, liderar, fazer com que as coisas aconteçam direito, aconteçam sob a justiça, né? Sob a égide da justiça. Então, um dos pontos principais do kshatriya, do governante, é que ele tem que agir com justiça para todo mundo, para todos os seres vivos, né? Então, ele tem que fazer a justiça ser implementada, valer para todo mundo. Então, o kshatriya, o governante, ele tem essa função e ele protege também aqueles são assim, a classe, digamos, a classe burguesa, né, ou os comerciantes, aqueles são os empresários, pessoas que têm aqueles os seus empregados, né, que a maioria da população trabalha, né, para essa classe, né, que são as pessoas que são donos assim de empresas, etc, e eles possuem muitos empregados. Então, essas pessoas que são os comerciantes, são os empresários, eles têm que ter o amparo do governo, né, da lei, tem que ter leis que favoreçam, que incentivem o trabalho deles, etc. Então o kshatriya também tem a função de proteger eles desse sentido, e também fiscalizar para que eles também deem condições de salário justas, por exemplo, seus empregados, jornada de trabalho justas, não explorem seus empregados também. Então o kshatriya tem essa função também, de proteger nesse sentido essas pessoas. E os chefes, os empresários, os comerciantes, que são os patrões, como que eles protegem? Eles protegem aqueles que trabalham para ele. E ele protege justamente dando emprego, dando um trabalho justo, trabalho digno, jornada de trabalho que realmente seja uma jornada de trabalho digna, também justa, com condições de trabalho também, que não sejam condições que vai prejudicar a saúde física, saúde psicológica. Tem que ter todo um cuidado com as pessoas que trabalham para ele. Tem que dar confiança, tem que também dar autonomia para essas pessoas. Então, assim, existe toda uma relação de proteção, onde cada um protege o outro. A gente vê que o Brahmana, ele protege todo mundo. Ele dá conhecimento para todo mundo saber como agir da melhor maneira possível, principalmente os políticos, né? E os políticos estão ali protegendo os seus cidadãos, os empresários protegendo os seus trabalhadores. Os trabalhadores, o que eles fazem? Eles ganham ali, então, o salário e vão proteger quem? Proteger a sua família, proteger seus filhos, proteger seus parentes, seus pais, todo mundo, esposa, se for o caso. E então a gente vê que o Varnashrama, a ideia do Varnashrama é que ele é baseado então nessa proteção. Todo mundo tem que ser protegido, todo mundo tem que ter alguém para proteger. Porque se você não tem alguém para você proteger dentro do Varnashrama, o que você vai fazer com o fruto do seu trabalho? Você vai usar ele, a tendência vai ser você usar ele de uma maneira mais egoísta. E você vai entender que a matéria, que o seu trabalho é aquilo através do qual você pode alcançar algo para desfrutar. Então você vai enxergar o mundo, vai enxergar a matéria como algo através do qual você pode extrair prazer. Então você vai enxergar o mundo como recursos, você vai entender pessoas como recursos, e todo esse entendimento, o reflexo desse entendimento, você vai expandir ele para o resto, para todos os aspectos da sua existência. Você vai começar a enxergar todos os tipos de relacionamentos que você tem, você vai ver como uma oportunidade para poder extrair algum tipo de recurso. Um recurso físico, um recurso emocional, um recurso intelectual. Então você vai estar sempre querendo ganhar alguma coisa. Então, dentro do sistema Varnashrama, é dito assim que ele é projetado de tal forma que a pessoa, que o Brahmana, que transmite conhecimento, ele faz o quê? Com que toda a sociedade ela seja impregnada com esses valores espirituais, com que os governantes, recebendo o conhecimento desses Brahmanas, eles sejam protegidos, eles protejam a sociedade através das leis de incentivo à cultura, por exemplo. Então, por exemplo, os artistas, numa sociedade onde o Varnashrama ele é implementado com sucesso, a produção intelectual, a produção artística, a produção cultural, a produção científica,
ela vai acontecer baseada em quê? Ela vai acontecer baseada pelo modo da bondade, visando o equilíbrio, visando a compreensão da natureza última da existência, visando a promover reflexões nas pessoas para que elas entendam a sua própria posição no mundo, a sua própria posição na sociedade, a relação que elas têm com o Supremo, refletir sobre a natureza da verdade absoluta, a natureza de Deus. Então a gente vê que toda a cultura criada dentro de uma sociedade que é guiada pelo Varnashram, pelo modo da bondade, pelo conhecimento, ela tem a produção dela voltada para a afirmação das verdades superiores, de verdades que são metafísicas, leva a pessoa a refletir sobre a natureza do conhecimento e ver como que ela entender a sua própria vida, os próprios meandros da sua vida, a partir desses valores também, né? Então vamos caminhar aqui que já está dando 1 hora, já a gente nem viu. Meu Deus. Então vamos fechar aqui, fechando, para a gente não se enrolar. Então, na próxima a gente continua. E aí, então, o Ramananda Raya, ele dá esse argumento e ele fala, então, que a gente pode adorar a Deus com base seguindo o Varnashrama, porque o Varnashrama, ele sendo uma sociedade que ela é criada, assim, onde as pessoas vão pegar aquela natureza que elas adquiriram, as suas tendências, elas vão ter um local na sociedade para poder ficarem felizes exercendo o trabalho que é da natureza delas, elas não vão estar negando a sua própria natureza, elas vão estar realmente sendo contempladas como uma forma de trabalhar, de contribuir com o corpo social. Então a sociedade ela é organizada de tal forma que a pessoa entende que todo mundo tem uma função importante na sociedade e que o propósito da sociedade, em última análise, é adquirir conhecimento espiritual, em última análise, atingir a iluminação de alguma forma. Então a gente vê que tudo que é produzido nessa sociedade, que tem como cabeça as pessoas que estão transmitindo conhecimento espiritual, e quando isso é valorizado e levado para o meio da sociedade em suas várias instâncias, as pessoas vão naturalmente começar a enxergar isso nos vários aspectos da sua vida. Então Ramananda Raya falou isso. Ora, então a meta da vida é você adorar a Deus através do Varnashrama. É você se identificar com o Dharma, com aquilo que você tem a oferecer para a sociedade, contribuir para o corpo social, entender o seu trabalho como fazendo parte de algo maior, e aí você começar a adorar a Deus dessa forma, atingir a meta da vida assim. Você vai entender que seu trabalho ele tem um propósito maior, que foi dado pelo Supremo como fruto do seu karma. Você deve colaborar com a sociedade humana ela tem um propósito de levar todo mundo à iluminação, e você vai enxergar o seu trabalho como algo divino e o fruto do seu trabalho como algo divino também. Então, se você enxerga o seu trabalho como tendo um propósito maior, essa psicologia vai ser transmitida para o fruto do seu trabalho. Então, aquilo que você vai adquirir com o fruto do seu trabalho, você vai entender também como algo divino, e naturalmente aquilo que você vai fazer com o fruto do seu trabalho, com o dinheiro que você conseguir também, você vai querer fazer o uso dele de forma divina também. Então você vai andar protegido. Na Mahabharata fala, né? Se você protege o Dharma te protege. Se você fere o Dharma te fere também. É a lei básica de sustentação desse universo, né? Que a gente tem que entender. Então eu vou parar por aqui. Eu tinha me programado para falar mais, mas eu não quero me estender para passar do horário aqui, porque semana passada a gente passou muito. Então, no sábado que vem a gente continua. Então, só para fechar aqui, aí Chaitanya fala... O que Chaitanya fala sobre isso? Chaitanya fala, olha, bacana que você falou isso, mas essa resposta que você me deu, ela é externa. Isso que você falou está relacionado a coisas externas, a coisas materiais. E a meta da vida ela não se resume a isso. Então, por favor, fale algo mais. E é isso, então, gente. Aí, no próximo sábado, a gente continua esse diálogo desse ponto, que é Ramananda Raya, então, começando a dar outro argumento, falando, então, de algo que vai além do Varna, além de como que a meta da vida, ela não se resume ao nosso cumprir o nosso Dharma na sociedade. Tem coisas muito superiores, muito mais elevadas. Então, é isso. Então, o Ramananda Raya, ele respondeu que a meta da vida está relacionada com o Varnashrama Dharma, e aí Chaitanya, ele rejeita. Chaitanya fala, então, não, a meta da vida não se resume a isso. E ele pede, então, para falar algo a mais, algo superior, algo que vai além do Varnashrama Dharma, algo que transcenda a esfera social, que transcenda a esfera dos 3 modos da natureza, algo que não dependa desses elementos, né? Como que a meta da vida pode justamente ficar dependendo desses elementos, né? Então ele fala, não,
A meta suprema da vida, ela transcende tudo isso, ela não depende desses elementos sociais, dessas circunstâncias materiais. E ele pede, então, para Ramanandaraya falar algo que vá além disso, dar argumentos, citar trechos dos Vedas que mostre, que revele que a meta da vida não se resume justamente ao cumprimento do Dharma enquanto algo social, enquanto simplesmente o cumprimento do nosso dever. Ele não fala que isso é indispensável, ele não fala que isso não serve para nada, não. Ele não está falando isso, ele está falando que a meta última da vida não se resume a isso. Então é isso, né? Então Chaitanya fala isso, pede para ele falar algo mais, aí Chaitanya e Ramanandaraya então vai dando outras respostas. Então no sábado que vem a gente começa desse ponto, que é Ramanandaraya justamente dando outro argumento dele, falando então que realmente que a meta da vida é a gente renunciar ao fruto do nosso trabalho, oferecendo ele para Deus, oferecendo ele para Krishna. Então é isso. A partir do próximo sábado, então a gente parte então desse ponto aí, né? Então tá, vamos terminar por aqui para cumprir a meta aqui de 1 hora de live, para ficar tranquilo, né? Não ficar muito extenso, ficar cansativo. Queria agradecer então todo mundo que participou. Obrigado então, gente. Boa noite. Hare Krishna.